Ok, muito obrigado. Bom, primeiramente, meu nome é Flávio Matos, sou vice-presidente do WTRT Brasil, que é Waste to Energy Research Technology Council, uma rede mundial de consultores e acadêmicos especializados na área de gestão de resíduos, onde a Brem é o representante oficial no Brasil, e o Yuri Schmidt é o presidente, e sou também conselheiro da Brem, além de gestão de consultor em gestão de resíduos sólidos urbanos. Bom, a minha palestra de hoje eu vou tratar dos seguintes temas. Primeiramente, aí, abordar rapidamente o problema da gestão de RSU no Brasil, questão da política nacional, da hierarquia de gestão de resíduos sólidos e do Planares, que acaba de ser oficialmente publicado. Falar rapidamente da gestão de RSU no mundo, o que está acontecendo, soluções tecnológicas para tratamento de resíduo. Em seguida, o potencial de recuperação energética no Brasil, que a gente chama de Waste to Energy, WTE, onde vocês viram na sequência da apresentação. Enfim, os benefícios para a sociedade desse tipo de solução. Então, começando aí com a questão do problema, né? Bom, o primeiro problema justamente é que nada foi feito, né? Desde a gente levou 2 décadas aí de tramitação no Congresso para a aprovação da política nacional, e mais uma década já que ela está em vigor, e, no entanto, a quantidade de lixão hoje é similar à quantidade de lixo aterrado em 2010, né, quando a lei foi implementada, né? Então, a gente vê aqui um gráfico justamente mostrando essa situação, né? 2010, cerca de 40% de destinação inadequada, e já em 2019 a gente abaixou ligeiramente, aí, um pouco mais de 40%, e agora em 2021 estamos aí ainda nos 40%. Né? Então, isso é um problema gigante, ele é tão gigante quando a gente olha o que isso representa, né? Porque a gente determina que os lixões têm que ser encerrados até 2024. Se a gente olhasse então a quantidade de resíduos que deveriam ser tratados, se a gente olhar o gráfico à esquerda, né? A gente vê em verde, né, que seria se a gente cumprisse com a política, né, e encerrasse esses lixões até 2024, a gente teria que encontrar aí uma nova destinação aí para quase 100 mil toneladas de resíduo. É uma quantidade gigantesca, né? 40% do que o Brasil produz, e que é equivalente a simplesmente todo o resíduo sólido produzido na França. Isso a gente tem que fazer até 2024, né? Obviamente é uma meta impossível, como a gente gosta de estabelecer no Brasil, né? E que depois acaba desmotivando muito, porque elas são simplesmente inatingíveis. Foi uma boa meta, no entanto, as medidas necessárias aí para a sua implementação de diversas tecnologias para evitar o aterramento e evitar lixão estão começando a ser implementados agora há pouco tempo, né? Então a gente deve ter um atraso, mas espero que a gente consiga aí, atingir essa meta aí nos próximos anos, né? Questão da política nacional, né? Como o Yuri bem ressaltou, ela determina bem o que é rejeito, né? E determina que somente pode ser enviado para aterros sanitários aquilo que é rejeito. Então, resíduo sólido urbano, sem tratamento, sem que ele seja inertizado, que a fração combustível tenha sido reaproveitada, ele não deve ir para aterro, né? No entanto, existe vamos dizer, uma pegadinha, né, nesse texto da política, porque ele diz que se não houver viabilidade econômica para outros processos tecnológicos economicamente viáveis, você poderia continuar aterrando o resíduo sem pré-tratamento. Então, como a gente não teve criação de instrumentos econômicos ao longo dessa última década, o resíduo continuou naturalmente indo para aterro. Ficou muito fácil justificar que nenhum tratamento tinha solução. No entanto, agora o cenário modificou completamente, existe viabilidade, principalmente quando a gente fala aí de recuperação energética, que tem o benefício da tarifa do leilão da ANEEL e que permite a viabilização desses empreendimentos. Ou seja, quando a gente fala das regiões metropolitanas brasileiras, que têm escala para a implementação desse tipo de solução e que podem beneficiar da tarifa de energia da ANEEL, passa a ser um crime você fazer um aterro, porque a lei ela é clara, somente rejeito pode ser aterrado. Então, basta aí a gente fiscalizar e cumprir a lei. Então, o que a gente tem que fazer, né, em termos de tratamento para evitar esse aterramento, né? A gente tem, primeiramente, óbvio, que não gerar o resíduo, né?
trabalhar nesses 2 degraus da escala superior aqui, prevenção, reutilização, né, que é ainda quando o material não virou resíduo, né? Uma vez que ele virou resíduo, o que a gente pode fazer? Primeiramente, reciclar, né, todo o material limpo e seco, oriundo de coleta seletiva, muito importante esse item, porque reciclar materiais de resíduos misturados de coleta convencional é simplesmente uma catástrofe, não tem valor de mercado, e você submete pessoas a trabalhar em situações não, digamos, não muito higiênicas e dignas, né? O melhor é que os catadores possam trabalhar diretamente em cima de um material coletado seletivamente, limpo, seco, com maior eficiência na recuperação e minimização dos rejeitos desse processo. Uma vez que você realizou a reciclagem desses materiais, você procede com outras recuperações, né? Outras recuperações é tratamento biológico, é tratamento, seja via compostagem ou biodigestão, e inclui também a recuperação energética, né? Muito importante, a recuperação energética, para ela ser considerada como tal, ela também necessita de um determinado nível de performance energética, né? Que na Europa é determinado como R1, esse fator. Se você não atingir esse nível de performance energética, você não é considerado recuperação energética, mas simplesmente incineração, e aí você passa para o degrau inferior junto com a disposição final, né? Que é tudo o que se busca evitar, né? Então, o aterro ele é a disposição final, e tudo que um bom sistema de gestão de resíduos busca é acabar com o aterro. Esse é o parâmetro de gestão de resíduos em qualquer lugar, tem que ser quanto menos aterro você tem, porque isso significa que você está promovendo maior reciclagem de material, de fato, maior reciclagem orgânica e também maior reciclagem energética. Então, aí a gente tem o Planares, né, que vem ajudar, enfim, né, no estabelecimento dessas metas, do que tem que ser feito em matéria de gestão de resíduos, para evitar justamente o aterro e promover a reciclagem e outros tratamentos. E a gente tem, em particular, para a recuperação energética, aí, cerca de 994 megawatts elétricos, que foram definidos aí para que sejam implementados até 2040, né? Então temos aí 18 anos, né? O número não é pequeno, isso corresponde aí a cerca de 50 usinas waste to energy de 20 megawatts elétricos em 18 anos, o que, grosso modo, corresponderia a 3 usinas por ano daqui até 2040, né? Então, se a gente simplesmente cumpre esse Planares, eu acredito que a gente pode ir muito além disso, como a gente vai mostrar posteriormente com o potencial aí brasileiro, mas já seria um muito bom início para esse mercado, né? Que possibilitaria diminuir bastante os custos com a atração de players internacionais também ao Brasil, como aconteceu no setor eólico e no solar, né? O que está acontecendo no mundo, né, em termos de gestão de resíduos? Eu acredito que muitos conheçam já esse famoso gráfico, né, que compara, da Eurostat, que compara aí como os diferentes países europeus aí, se comportam com relação à sua gestão de resíduos, né? Então, a gente tem em vermelho tudo que é aterro, em amarelo o que é laranja, waste to energy, recuperação energética, e tudo que é em verde, eles classificam conjuntamente, né? Reciclagem mais compostagem, inclua-se aí também, né? Então, você tem aí essa classificação. E a gente vê claramente que os países com maiores taxas de reciclagem e compostagem são também os países com maiores taxas de recuperação energética, né? E, no contrário, os países que a gente vê mais à direita, né, que são os países mais do leste europeu, são os países com maior aterramento e menor índices de tratamento, né? Então, você vê aqui claramente os 5 primeiros países, Alemanha, Áustria, Holanda, Bélgica e Dinamarca, todos têm elevadíssimos índices de reciclagem acima e compostagem acima de 50%, talvez mais de 60%, enquanto o waste to energy daí na casa de 30% a 50%. Né? Então, são sistemas complementares e não competitivos, desde que você aplique as tecnologias adequadamente para os fluxos de resíduos que elas foram concebidas para tratar. Né? O problema é que muita gente quer tratar uma coisa com uma tecnologia para o qual que não cabe, digamos, né? O que vem acontecendo na Europa desde então, né? Como o Yuri mencionou também, esse objetivo aí de
2035 de menos de 10% de aterramento. Então, se a gente for lá para 2001, a gente vê que a Europa ainda estava lá nos seus 55% de aterramento, né, e pretende chegar aí a 10% em 2035, né, um espaço aí de um pouco mais de 30 anos. E a gente vê nas curvas, enquanto o aterro nesse período ele diminuiu aí de mais de 30%, você teve uma evolução da recuperação energética no mesmo período de mais de 11%, e da reciclagem aí e compostagem de praticamente 20%. Ou seja, todos os tipos de tratamento eles vão de mãos dadas no sentido de acabar com o aterramento, que é o objetivo final, como eu mencionei anteriormente, que é o próprio objetivo da União Europeia. O grande objetivo é esse, menos de 10% de aterro. Enquanto no Brasil ainda é considerado uma, entre aspas, solução ambientalmente adequada. Eu considero pessoalmente uma afronta esse termo, de disposição final, ok, disposição final ambientalmente adequada para colocar um nome, digamos, mais bonitinho para algo que é inclusive ilegal em muitos países, né? Tanto é que na Europa, o que acontece com os aterros, né? A gente tem hoje simplesmente 19 países que simplesmente baniram aterro de resíduo não pré-tratado, ele só pode receber inertes. E 25 países dos 27 implementaram taxas de aterro aí que vão de 5 a 100 euros por tonelada. Tá? Então, essa sim é uma maneira efetiva de se acabar com os aterros e destinar os recursos oriundos dessa coleta dessas taxas para melhorias ambientais diversas. Tanto é eficiente, né, o instrumento mais eficiente que a gente pode ter, essa taxa de aterro. Aqui nesse gráfico a gente mostra o que aconteceu no caso do Reino Unido, né, que é um grande exemplo. Então a gente tem lá em 1996, eles tinham cerca de 86% de aterro sanitário, uma quantidade significativa, né? E na época eles implementaram então essa taxa de aterro, que era de 7 pounds por tonelada, né, sobre o custo do aterro, né? Então você tem mais o custo de exposição do aterro, mais uma taxa que é implementada. E ao longo do tempo essa taxa foi subindo, né? 10, 11, 12, no começo bem devagarzinha, e depois ela teve uma aumentada vertiginosa, aí, passando de 24, no espaço aqui de 5 anos, passou de 24 a 70 pounds. E aí houve uma revolução no setor, né? Então, foi o tipping point aí. Então, você passou a ter uma queda vertiginosa também nos aterros, que passaram a ser inviáveis, ao mesmo tempo que se coletava dinheiro para fomentar projetos mais ambientalmente sustentáveis, no caso, reciclagem de material, orgânica, que a gente pode ver aqui em verde e amarelo, e também a recuperação energética em azul. Até chegar hoje, dado aqui de 2018, né, já está inclusive melhor hoje, a gente chegou num ponto onde a taxa de aterro é de 94 pounds por tonelada, veja bem, o nível de preço que chegou, mas isso fez com que o aterro chegasse somente a menos de 15%, então diminuiu lá de 86% a 15% com essa medida. E a reciclagem aumentou de 6 para 27, a reciclagem orgânica, que era praticamente nula, representa quase 20%, e você tem a recuperação energética, que representa quase 40%. Todos os tratamentos foram fomentados em decorrência da taxa do aterro, que fez com que os próprios aterros aí diminuíssem significativamente. O que se tem que fazer, então? Tanta tecnologia, tanto tipo de tratamento, tanto resíduo diferente, como a gente deve fazer isso? Né? Normalmente, o que se faz nos países desenvolvidos que têm uma boa gestão de resíduos é mais ou menos o que representa esse diagrama. Né? Você faz uma coleta seletiva para materiais que serão destinados à reciclagem, podem ir para triagem aí, junto às cooperativas, que vão recuperar diversos materiais limpos e secos, muito importante, não oriundo de coleta convencional. Você tem também os orgânicos, que devem ser coletados seletivamente para produzirem aí um bom composto de qualidade. Então, importante também a coleta seletiva para fazer uma biodigestão, uma compostagem adequada. E aí você tem um rejeito desses processos e você tem também a coleta convencional, onde está tudo misturado, né? Todos os tipos de resíduos, que a gente chama aí de fração residual.
Essa fração residual é ela que é destinada ao tratamento térmico, não é o resíduo oriundo de coleta seletiva, o material reciclável, o orgânico, que deveriam ir para outros tratamentos, desde coletados seletivamente. Então, o tratamento térmico ele é uma peça fundamental, um pilar fundamental num sistema de gestão integrado de resíduos sólidos urbanos, que vai permitir justamente a diminuição dessas taxas de aterramento, com índices extremamente elevados, né? Você produz aí de rejeito somente cerca de 10 a 15% que são as escórias, né? São as cinzas pesadas, da qual você extrai metais e pode recuperar esses metais, você produz energia. Essas escórias elas podem ser usadas aí em pavimentação, em construção, cobertura de aterro, como material agregado em diversos setores. Então, ela pode ser, inclusive, ter um índice aí de 0% de aterramento, que é o que acontece em alguns lugares, né? A Holanda, por exemplo, recicla praticamente 100% dessas escórias. E a gente tem, por fim, aí cerca de 3 a 4% somente, que é o que a gente chama de cinzas volantes, que devem ser destinados a aterros sanitários aí, classe 1 para produtos perigosos, mas hoje já existe tecnologia sendo desenvolvida justamente para se reaproveitar essa pequena fração também. Ou seja, com uma tecnologia adequada para tratamento desses rejeitos, você, inclusive, pode chegar aí próximo de 0% de aterro que sai desse tipo de tratamento. Então, isso é o que permite todo esse sistema de gestão apresentado, maximizar a recuperação de materiais recicláveis e orgânicos de coleta seletiva, e tudo que é fração residual, ao invés de mandar para um aterro, você envia para o tratamento térmico, produz energia, acaba com todo esse volume, e tem um sistema aí muito com altíssima performance, né? Essa questão do resíduo misto ou coletado seletivamente, né? Eu acho que essa foto aí ela demonstra claramente o que significa, né? A gente tem aqui à esquerda uma planta no Brasil onde os catadores aí são submetidos a colocarem as mãos no lixo misturado, que tem absolutamente todo tipo de elemento e de poluentes biológicos, químicos, etc. Tanto é que eles têm que estar aí com máscaras, com luva e toda a proteção em um ambiente bastante insalubre. Quanto à planta direita, foi uma foto que eu tirei numa unidade de triagem da França, de resíduo de coleta seletiva, né, de material reciclável de coleta seletiva, onde você vê com material completamente limpo, né? Então fica muito maior a performance de recuperação de materiais, você consegue recuperar mais materiais de qualidade no meio disso do que no meio do que a gente vê à esquerda, né? E você propicia aí condições aí de trabalho aí adequada para essas pessoas, né? Então, o que a gente defende é justamente promoção da coleta seletiva e que essas pessoas triem somente material limpo. Em termos de soluções tecnológicas, continuando, né? Eu gosto de dar esse exemplo aqui, do Partido Verde alemão, o Dr. Michael Welting, que era o assistente científico aí no grupo parlamentar do Partido Verde da Alemanha. Eles fizeram uma apresentação, que eu deixo o link aqui embaixo, tem ela mais detalhada, mas resumindo a visão deles, né, das opções de tratamento de resíduos, visando uma boa performance, o que a gente tem, né? Desculpa, o aterro não é tratamento, ele é disposição final. Mas qual é a visão do Partido Verde, né? Que ele apresenta aí risco permanente de vazamento com sérias consequências para o lençol freático e solo, baixa recuperação metano, em média inferior a 50% daquilo que é gerado. Então, fazer um aterro novo para recuperar 50% do metano não é muito inteligente, né? E ele requer aí cuidado intenso aí durante gerações. Tratamento mecânico-biológico, muitos desejam opor essa tecnologia à incineração, mas ela não deveria, né? O próprio Partido Verde diz aí que é uma solução intermediária com elevado percentual de rejeitos. Em média, você tem 60%, 70% do que entra nesse tipo de instalação que ainda vai ter que ter como destino final um aterro sanitário, então ela não é uma solução final, ela permite a recuperação de alguns materiais e, posteriormente, você tem que dar um fim neles, outro que o aterro, para fazer algo correto. Pirólise e gasificação, a opinião é que não é uma tecnologia confiável, inúmeras, dezenas de experiências fracassadas durante décadas na Europa e em diversos outros locais. E, finalmente, olha só, o próprio Partido Verde alemão
que diz que a tecnologia de incineração ela é comprovada, madura e de baixo impacto ambiental, e ela permite aí um índice muito baixo de percentual de rejeito para aterros, que é o objetivo maior aí de um sistema de gestão de resíduos, né? Tanto é que, em termos de localização dessas plantas, né, a gente vê aí no caso de Paris, nós temos 3 usinas aí no hipercentro da cidade, onde tem 25 mil habitantes por quilômetro quadrado, são 3 usinas nos arredores da cidade. Você tem aí também o exemplo da Dinamarca, que construiu uma... Desculpa, se me permite, tem algum barulho de fundo, se alguém que estiver conectado aí puder notar, eu agradeço. E aqui nós temos o exemplo, então, do caso da Dinamarca, né, que construiu essa magnífica planta aí, que é um exemplo mundial de sustentabilidade. Ela incinera 400 mil toneladas de resíduo por ano e alimenta aí 150 mil casas em Copenhague em energia, né? E, além disso, acessoriamente, ela funciona aí como uma pista de esqui, né? Olha que beleza, as pessoas vão lá do lado da chaminé para esquiar, em plena Copenhague, né? E ainda se construiu uma parede de escalada para subir ao lado da chaminé, né? Então, obviamente, em termos de emissões, está mais do que garantido e comprovado que o que sai aqui é extremamente baixo. O que a gente está vendo não é fumaça, é vapor d'água, com baixíssimo teor de poluentes, normalmente inferior ao do ar ambiente. Passando agora para o potencial de recuperação energética no Brasil, a gente fez um levantamento aí focando nas 28 regiões metropolitanas brasileiras, né? Então a gente tem aqui quanto que eles geram de RSU, né? O gráfico a barra mais escura, né? Então você tem São Paulo em primeiro, Rio de Janeiro, seguido aí por Belo Horizonte, Distrito Federal, Porto Alegre, etc., né? E em cinza o número de plantas waste to energy em unidades de 20 megawatt elétrica que poderiam ser implementadas em cada uma dessas regiões metropolitanas. Obviamente, salta aos olhos São Paulo e Rio de Janeiro, aí, que poderiam instalar mais de 20 unidades, se a gente fosse tratar todo o resíduo através dessa solução, que também está um pouco adequado, mas esse tem o potencial. Então, a gente poderia ter aí, no Brasil, cerca de, somente nas regiões metropolitanas brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes, né, o que representa mais ou menos metade da população brasileira. Então, somente nessas regiões, que é onde também existe o maior estresse ambiental por conta da concentração dos resíduos, falta de espaço para os aterros, etc., a gente poderia ter 130 unidades. Lembra lá atrás que o Planares indicou aí uma meta até 2040 de 50 usinas no Brasil, né? Então, a gente tem aí um potencial aí significativamente maior. Somente nessas regiões seria possível, então, aí, um requerimento de investimento da ordem de 120 bilhões de reais que seriam aportados pela iniciativa privada. Então, uma quantidade significativa de investimento para a gente poder cumprir aí com as nossas metas. Em termos de benefício para a sociedade, né? Bom, primeiro, o próprio desvio do lixo do aterro sanitário, ele permite aí uma economia de milhares de hectares, milhões a nível Brasil de áreas verdes, né? Porque a gente tem uma redução de volume aí que vai de 100 para 1, quando a gente consegue recuperar as escórias, senão seria aí de um pouco superior, mas normalmente deve-se conseguir recuperar a totalidade dessa escória quando isso estiver regulado no Brasil. Então, a gente permitiria uma economia de espaço aí de 100 para 1, né? E isso evitaria, consequentemente, a contaminação aí de lençóis freáticos e de emissões de metano. Inclusive, a gente tem metas bastante específicas para a redução de metano até 2030, em decorrência aí da COP26, né? Esse é um ponto extremamente importante. A gente tem análises de ciclo de vida recentes, que inclusive serão publicadas aí em breve, demonstrando a sustentabilidade dessa solução, que a gente poderia obter aí cerca de 1,7 tonelada de CO2 equivalente por tonelada de resíduo desviado de aterro, com relação a aterros que já capturam o metano e queimam em flare.
Porque você tem 50% que escapa para a atmosfera simplesmente não coletado, e depois daquilo que vai para o flare, tampouco se queima tudo. Então você tem aí emissões fugitivas aí que chegam a 75%. Então, você vai fazer um aterro novo, você vai recuperar 25%, no máximo 50%, com um sistema maravilhoso, no máximo 50%, do metano. Então, não tem lógica, né? Gerar o metano para depois recuperar metade. O ideal é você sequer gerar, ou seja, evitar o aterro. Quando a gente olha preço de carbono hoje, né? Se a gente olhar o quadro à direita, a gente vê aí que o preço passou lá de 4 euros a tonelada, né, no mercado europeu em 2018, hoje está acima de 78 euros, chegou a bater 90 euros a tonelada. Para dar uma ordem de ideia, uma planta simples de 1.000 toneladas dias permitiria gerar aí cerca de, com esse preço de carbono, né, 78 euros por tonelada, permitiria se gerar aí 265 milhões de reais em crédito de carbono por ano, sendo que uma planta dessa custaria cerca de 1 bi. Ou seja, somente em crédito de carbono você repagaria seu investimento em 4 anos. Só que uma planta dessa funciona por 40 anos. Então, não estou dizendo aqui que o preço no Brasil vai chegar a 78 euros, mas que chegue a metade disso. Então, ela é uma fonte, é algo extremamente importante para ser regulamentado no Brasil, que a gente comece a ter acesso a esse tipo de crédito para todos os tipos de tecnologias, não só a recuperação energética, mas que venham a gerar crédito de carbono aí, principalmente desviando resíduo de aterro, né? Você produz também energia limpa e renovável, é tanta energia que se você pegar uma cidade X, normalmente a energia produzida através do seu lixo, ela seria equivalente para cobrir 50% do consumo residencial dessa cidade, ou mesmo 200% do consumo público do município. Olha quanta energia a gente está enterrando hoje, né? Quando a gente fala de 700 kWh por tonelada de resíduo através de um processo desse, num processo onde você aterra o resíduo, recupera, aproveita a energia através do metano, você não vai estar gerando nem 70 kW por tonelada. Então, a gente está falando aqui de 10 vezes mais energia sendo gerada através de uma recuperação energética. Sem falar que a recuperação energética evita a geração do metano. E o aterro, ele gera o metano para depois recuperar uma pequena parte. Então, não tem sentido novos aterros, né? Tem sim aqui todos os aterros existentes, recuperar absolutamente toda a energia desses 60% do lixo que vai para os aterros já hoje, ela tem que ser, sem dúvida, recuperada, e o biogás valorizado, isso é fundamental, mas não por isso tem que construir novos aterros para gerar um biogás desse tipo e com emissões de metano. Recuperação energética permite também a reciclagem dos minerais, né? As escórias são recuperadas como construção, na construção e como material agregado aí, diversas aplicações. Esgotado, amigo, mas conclui, por favor. Perfeito, estou encerrando já, último slide. Permite economia aí com custos ambientais, atendimento à saúde, economia em custos de transmissão de energia, de transporte de resíduos, os benefícios são quantificáveis e são gigantescos, permite aquecimento da indústria e do comércio, né, aumenta a arrecadação de impostos e gera uma quantidade de empregos gigantescos, tanto na construção quanto na operação desse tipo de investimento, traz qualificação para o Brasil, envolve os catadores nesses processos e a sua qualificação, etc. Enfim, então, para fechar, estratégias eficazes que permitem o desenvolvimento do setor, né? Primeiramente, promoção da hierarquia de resíduos, né? Implementação de metas eficazes para desviar aterro resíduo de aterro sanitário, promover o papel do waste to energy como opção preferida para o tratamento de resíduos não recicláveis, em detrimento dos aterros, né? Conforme a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece. Desenvolvimento de mercado para matéria-primas secundárias, a gente vai precisar da regulamentação para a reciclagem das escórias, como já acontece em diversos países, e no Brasil isso ainda tem que ser regulado. E, por fim, aí, como a gente mencionou, a introdução de uma taxa de aterro, que é o instrumento mais eficaz de todos, incentivos relacionados ao crédito de carbono e, finalmente, incentivos fiscais, que a gente tem aí uma carga tributária bastante pesada, inclusive faz parte aí do PL proposto pela coalizão, a redução aí dessa carga tributária na cadeia de valores desse tipo de empreendimento. Então é isso,
Me desculpe se eu me alonguei e agradeço a todos aí pela atenção, fico à disposição.